Pega a visão do canal do Guerreiro. Hoje eu quero falar sobre bênção e bondade de Deus. O Salmo de número 23, ele é tremendo, né? Porque ele começa: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E no verso 6 tem um segredo de Deus, né? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então uma promessa de Deus é que a bondade e a misericórdia nos seguirão. Hoje eu acordei, a bondade e a misericórdia de Deus está sobre a minha vida, né? E as bênçãos? Em Deuteronômio 28, versículo 1 e 2 está escrito: se ouvires atentamente a voz do teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, na medida que a gente cresce na graça e no conhecimento de Deus, as bênçãos celestiais vêm sobre as nossas vidas. Isso não quer dizer que pessoas não sejam abençoadas por não estar dentro de um contexto judaico-cristão. Tem pessoas abençoadas, porque o sol nasce para todo. Mas existe uma diferença das que estão abençoadas pela força do seu trabalho, pela organização de suas vidas, e a riqueza que vem do mundo, que eu já falei para vocês. É bem diferente. É bem diferente. O sol nasce para todos. Todos aqueles que se dedicam, estudam, trabalham, são perseverantes, são resilientes, até mesmo às vezes seguindo os mandamentos de Deus, mas não debaixo da sã doutrina, como eu, como um cristão, como um evangelista, né? Porque às vezes as pessoas ficam constrangidas, né? Porque vem para ser abençoado, aí a pessoa fala: não, eu já sou abençoado. E realmente, se ela tem uma vida regrada, de boas atitudes, de bom comportamento, trabalha direitinho, estudou, se esforçou, obviamente que ela vai conseguir as bênçãos sobre a vida dela. Não a riqueza do mundo, no sentido, como eu já freguei para vocês, a diferença da prosperidade de Deus e a riqueza do mundo. A prosperidade de Deus é uma ausência de necessidade. A riqueza do mundo, ela vai para o lado da ostentação, ela vai para o lado meio que diferenciado da maneira que algumas pessoas conseguem a riqueza. Mesmo porque o homem mais rico, determinado por Deus, pela palavra de Deus, foi Salomão, filho de Davi. E ele conseguiu a grande riqueza dele com alianças. Enfim, eu estou falando sobre bênção e bondade. Então, por incrível que pareça, a Bíblia Sagrada relata a história de um Deus poderoso e criador com o propósito de manifestar a sua bondade e conceder suas bênçãos. E um homem fugindo. Deus querendo abençoar e manifestar a sua bondade, e um homem fugindo de Deus. A Bíblia toda quase é o relato de um Deus poderoso querendo abençoar e um homem fugindo, né? Então a obra de Deus se alinha à sua vontade quando o homem, digo homem, humanidade, para de correr e deixa ser alcançado por Deus. Nós precisamos permitir receber a graça de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai nos levar a esse entendimento, né? Através de Deus e do Espírito Santo, começamos a compreender porque o mundo, ele tem um fardo pesado. Às vezes as pessoas conseguem conquistar algumas coisas, mas se privam de família, se privam de liberdade, viram escravas do trabalho, conseguem, mas deixam uma brecha tremenda. E não é esse fardo que Deus quer. Em Mateus 11, versículo 25, está escrito: naquele tempo falou Jesus dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios, entendidos, e revelaste aos pequeninos. Pequeninos é a pessoa humilde, né? Não quer dizer categoria social, porque uma pessoa poderosa financeiramente pode ser humilde também. Sim, ó Pai, porque assim foi-te agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece plenamente o Filho senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, olha esse pedido: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então, o mundo, nas conquistas, em algumas coisas, a pessoa fica pesada, porque Deus quer que você tenha paz, a bondade
e as bênçãos de Deus querem te alcançar de maneira que você seja mais leve. Você não precisa pisotear em ninguém, você não precisa ultrapassar limites, rompendo um padrão familiar, se sacrificando, porque nós não vamos levar nada, você fica pesado, e quem está pesado e não leve, não sobe, porque fica preso às coisas deste mundo. Então não é nada crítico, mas é uma observação, porque o que Deus tem para fazer na tua vida, na minha vida, é extraordinário. Eu não sou de berço cristão, eu me converti com 30 anos. E eu passei nesse jugo pesado e Deus trouxe descanso para a minha alma, né? E quer uma coisa? Repara bem o ambiente de trabalho. Repara bem o ambiente de trabalho. Uma pessoa que tira um final de semana para louvar, adorar a Deus, aprender da palavra dele, e uma pessoa que vai para as obras da carne, bebedice, orgia, prostituição, adultério. Veja o estado que essa pessoa chega na sua empresa, que você trabalha na segunda-feira. E uma pessoa que esteve adorando a Deus, aprendendo, o fardo é pesado, a pessoa chega mal-humorada, pesada, negativa, murmurante. Por quê? Porque esse fardo do mundo ele é muito pesado. Ele dá um prazer momentâneo e depois entra a depressão, entra a ansiedade e um monte de mazelas. E eu falo com propriedade, porque até os meus 30 anos eu fui um fumante compulsivo. Eu chegava a acordar para fumar e eu falava que eu era livre, mas era o escravo do vício, porque eu chegava a acordar para fumar. E acredite, pasme no que eu vou dizer para vocês. Eu parei de fumar porque, não hoje que qualquer hora você compra cigarro e qualquer coisa que você quiser, você liga, te entregam em casa, mas naquela época, algumas décadas atrás aí, para você comprar alguma coisa de madrugada era terrível. E eu acordei uma madrugada com uma vontade tremenda de fumar. Eu cheguei a enrolar um papel e fumei um papel, quase explodiu o meu peito. Ali eu falei, eita escravidão, parei, era um jugo. E não há uma diferença, eu não sou melhor que ninguém, porque hoje eu estou pregando a palavra, eu não sou melhor que você, que talvez ainda não entrou nesse entendimento pelo Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, eu estava morto nos meus delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Eu não tinha mérito nenhum, eu não fiz nada que merecesse, eu fui salvo pela graça. E é sobre isso que eu, e outros assuntos que eu falo no meu canal para vocês, né? Para mostrar, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, promessas para estarmos uma eternidade com Ele, na perseverança. Porque pela graça sois salvos, versículo 8, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, eu não fiz nada, não foi minhas obras que eu alcancei a salvação, foi pela graça, né? Para que ninguém se glorie por obras. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longes, pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Estava inimigo de Deus, por incrível que pareça, né? E permita ser alcançado pelas bênçãos e por mais bondade de Deus sobre a sua vida, porque Ele nos escolheu para tal. Para finalizar, olha o que diz em Efésios 1, versículo 4. Como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Versículo 5. E nos predestinou para ser filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, para finalizar, Ele nos predestinou. Assim como a Arca de Noé tinha a predestinação de salvar a humanidade, salvar muitos, né?
mas o povo estava obstinado aos pecados, estava obstinado às obras da carne, às brigas, às dissensões, estava tudo de Gálatas 5, 19 a 21, ele estava convivendo, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, colocou no coração de Noé construir uma arca, e juntamente com a família ele foi salvo. Essa predestinação que fala, olha, imagina um transatlântico espiritual está a caminho do céu, e ele está predestinado a chegar no céu. Agora, o livre-arbítrio vai determinar se você quer entrar nessa embarcação pela graça e ir à vida eterna com Cristo. Por quê? Da mesma forma que aconteceu na época de Noé, vai acontecer em tempos vindouros. Parece alegoria, parece mais... o intelecto não te permite compreender isso, mas é o Espírito Santo de Deus que vai testificar no teu coração. Não fique de fora dessa predestinação, nesse oceano da vida que nós estamos passando, existe uma embarcação a caminho, a rumo do céu, predestinada à vida eterna com Cristo. E pela graça, não pelas obras, esse passaporte está disponível para mim e para você. E esse passaporte é Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Essa embarcação não vai falhar, ela vai chegar até o céu. Agora, o livre-arbítrio vai te permitir, assim como na época de Noé, adentrar ou não. E Deus é tão maravilhoso, olha só, para mim fechar com esse versículo agora que eu me lembrei aqui. Olha só que coisa, olha que Deus amoroso. Olha o que ele fala, em Deuteronômio 30, versículo 19. O céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha que Deus bondoso e abençoador. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Ele ainda fala para você escolher a vida, trocar esse fardo pesado do mundo pelo de Jesus, que é leve e suave. O jugo desigual que o mundo quer fazer você ficar pesado, Jesus quer alinhar e te ajudar nessa jornada a chegar até o céu. Pega a visão do canal do Guerreiro, entra nessa embarcação, sai dessa furada, desse oceano do curso do mundo, porque é só trevas. O final vai ser só trevas. Tenha um dia abençoado.